Primeiramente, fala para nós o seu nome e a sua função atual no governo federal. Gilberto Carvalho, sou secretário nacional da Economia Popular e Solidária, que é uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho, cujo titular é o nosso ministro Luiz Marinho. Perfeito. Gilberto, conta pra gente com finalidades assim claras. Qual é o papel dessa secretaria? A Secretaria Nacional da Economia Solidária foi criada em 2003 com uma forte participação do professor e fundador, digamos, desse movimento, Paul Singer, de memória muito rica para nós. O objetivo da economia solidária, da Secretaria Nacional, é estimular, apoiar, qualificar, fomentar o movimento nacional que existe por uma outra economia, mostrando que ao lado dessa economia capitalista, individualista, da grande competição, é possível você construir uma sociedade onde prevaleçam os valores da fraternidade, da solidariedade, da partilha e contrário à competição individual. A economia solidária, na prática, são trabalhadores e trabalhadoras que se juntam para coletivamente conseguir ter uma renda que lhes traga uma vida com dignidade e, ao mesmo tempo, vivenciar valores novos, como eu acabei de dizer, que dizem respeito a essa questão do respeito mútuo, da partilha, da não competição, da gestão coletiva. Então, pelo Brasil afora, há uma riqueza enorme de movimentos, desde a economia da agricultura familiar, que se juntam em pequenas cooperativas ou maiores cooperativas para comprar o adubo junto, para vender o produto em condições melhores coletivamente, para cultivar de uma maneira nova a terra. A economia solidária tem tudo a ver também com uma outra visão de mundo. Nós batalhamos pela agricultura orgânica, agroecológica, né? Por um tipo de consumo também diferenciado que evite esse consumismo que está gerando uma catástrofe na terra, esse consumismo irrefreado que nós temos. Então é uma nova forma de produzir, uma nova forma de comercializar e uma nova forma de consumir. Esse é o movimento da economia solidária. Então você vai encontrar pelo país centenas de cooperativas de catadores, de costureiras, de artesãos, de pequenos produtores da economia, da agricultura familiar e assim por diante. Também surge agora uma novidade, cooperativas de aplicativos, de trabalhadores que se juntam para buscar um aplicativo que lhes permita trabalhar sem a dependência das grandes empresas. Perfeito. É muito interessante o senhor tocar na questão da agricultura familiar também, da nova forma de produzir e consumir. O Banco de Alimentos aqui de Sorocaba, ele se beneficiou por muitos anos do PAA. E nós tivemos aí a grata surpresa não, porque nós já imaginávamos que o PAA estaria de volta, porque essa é uma prioridade muito grande do presidente Lula. Mas nós tivemos a felicidade de ver aí o PAA sendo reativado. Aí também a pasta, né, da economia solidária. E eu queria que o senhor fizesse uma análise do que é essas reativações, né, de pastas e secretarias ligadas aos movimentos sociais, ao cooperativismo, ao coletivismo. O que isso indica para nós brasileiros? Sabe, Carol, e aqueles que nos acompanham, a gente fica muito assustado a cada dia de ver como o governo, depois do golpe do Temer, mas sobretudo do Bolsonaro, conseguiram destruir todas as políticas que se voltavam para os pobres. Se o Lula tinha o princípio de que era preciso incluir os pobres no orçamento nacional, portanto, gastar dinheiro com os pobres, investir numa vida digna para os excluídos, o governo deles, desde a medida da chamado teto de gastos, foi excluindo os pobres do orçamento. Isso fez com que toda a rede que nós tínhamos montado, que permitiu às pessoas ter uma vida mais digna, fosse rompida. Por isso que voltou a miséria, voltou a fome com muita intensidade por esse país afora. Desde o primeiro dia do nosso governo, o Lula determinou a reconstrução desses mesmos
cordões, desses fios, desses programas sociais, para que a gente possa recompor o quanto antes essa rede de proteção. O resultado dessa recomposição não se vê de imediato, porque dá muito trabalho. Eu vejo pela economia solidária. A economia solidária foi extinta. A secretaria acabou. O ministério tinha acabado. Virou Ministério da Economia. Dá trabalho agora para reconstruir. Mas eu queria assegurar para você e para o nosso povo que essa reconstrução, que é uma determinação política e ética nossa, porque o foco do governo tem que ser os excluídos, tem que ser os pobres, tem que ser os trabalhadores, aqueles que foram marginalizados e prejudicados nos últimos governos. Isso vai dar resultado. O PA, por exemplo, ele foi retomado agora. Então vai levar alguns meses ainda para que lá na ponta o agricultor possa de novo vender o seu produto para a Conab, para as prefeituras, indo para merenda escolar, comida fresca, comida saudável para a merenda escolar. Então nós vamos recriar esse círculo virtuoso que existia e que dava uma nova dignidade e esperança para o povo. É isso que nós estamos fazendo. Eu imagino que seja muito complexo, né? Porque é uma colcha de retalhos muito grande. Nós temos Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, agora o PAA. E como o senhor disse, foi muito rápido para isso tudo ser esvaziado pelos governos que vieram depois do golpe, né? O triste e surpreendente é exatamente isso, Carol. Como tudo aquilo que foi, é como se fosse um bordado, sabe? Você vai tecendo com muito trabalho, porque tem que chamar os técnicos, tem que elaborar projeto, tem que fazer orçamento, tem que qualificar as pessoas na ponta. É todo um trabalho que você faz e que demora, que custa recursos públicos e tal. E os caras vêm numa canetada BIC dele, destrói do dia para a noite tudo isso. E a reconstrução agora é mais trabalhosa, eu diria, do que naquele momento dos primeiros governos nossos, porque as condições econômicas do país prejudicaram. O buraco que eles deixaram para a gente é muito pior do que a situação que nós encontramos depois do Fernando Henrique. Então, mas isso não nos desanima. Uma coisa eu posso te assegurar, Carol, eu convivo muito com o presidente Lula. Ele está obcecado, ele está focado nessa questão da reconstrução do país, da economia. Acho que a gente já pode verificar como já está diferente, como já, até internacionalmente, agora a gente acaba de ter um reconhecimento de novo do crescimento, da firmeza da nossa economia, mas também no social, na política, a gente vai reconstruir por causa dessa determinação que o Lula tem e porque também no governo, diferentemente do governo passado, quem está lá está para trabalhar, está para servir. E ali tem uma seriedade muito grande. Eu sou testemunha disso. Cada dia eu vivo isso lá em Brasília. E vamos falar então aqui desse trabalho que dá, como você falou. É técnico que tem que ser chamado, é colocar no orçamento, é pensar o projeto. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente fala de fazer política permanente, né, e assistencialismo. Como a gente sabe, né, que já é uma virtude dos empresários, dos ricos, eles gostam de fazer filantropia, né? Eles não querem que o pobre ascenda permanentemente, eles querem filantropia. E no Fórum Social Mundial, o senhor comentou na sua fala que era necessário mapear as inúmeras iniciativas cooperativas de economia solidária que existem no Brasil. A gente teve algum avanço? Porque o Fórum Social Mundial foi em janeiro. A gente teve algum avanço com essa questão? Teve sim. Nós estamos lançando agora já daqui 10 dias, exatamente. Nós estamos lançando a renovação do cadastro único da economia solidária. É o chamado CADSOL. Por que é importante esse cadastro? É importante a gente mapear no Brasil tudo que está acontecendo na base de iniciativas para você tomar conhecimento, poder mostrar para o país o quanto a economia solidária não é coisa de coitadinho que se junta para fazer uma feirinha apenas ali de bordado, de crochê, etc., do pequeno artesanato, que é muito importante, evidentemente, mas é muito mais que isso, né? Tem uma força na economia, uma força para empregar pessoas, uma força no mercado, né? Nós queremos disputar o mercado, nós queremos estar presentes nos mercados com esses produtos de qualidade, saudáveis e assim por diante. Então, esse cadastro vai ser lançado agora, e quem se inscrever nesse cadastro, um empreendimento reconhecido de economia solidária, vai ter acesso a processos de formação, de qualificação, porque as pessoas precisam
ter qualificação técnica, conhecer o que está fazendo, como produzir melhor, como embalar melhor, como vender melhor, como gerir um empreendimento coletivo, né? E, ao mesmo tempo, vão ter apoio de fomento, dinheiro. Nós estamos mobilizando recursos do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Sebrae, para poder dar força para esses empreendimentos. Da mesma forma, Carol, que não se faz nenhum latifúndio, nenhuma produção de soja grande sem dinheiro público, e o pessoal não sabe, mas é muito dinheiro público que é dado para os grandes ou para as indústrias. Nenhuma indústria é montada sem um aporte de dinheiro do BNDES e tal. Nós vamos fazer com que chegue dinheiro público aos pequenos empreendimentos também. Uma cooperativa de catadores de material reciclável, ela precisa receber aporte, ela precisa receber equipamento, ela precisa receber assessoria técnica para funcionar adequadamente, ela precisa receber recursos das prefeituras, porque eles fazem um trabalho de serviço ambiental importantíssimo. Então é isso que nós estamos batalhando, e se Deus quiser nós vamos conseguir. A gente fica muito feliz de saber que a gente já está tendo aí uma devolutiva dessa iniciativa. Eu queria saber agora, fiquei bem curiosa, como que vai funcionar esse cadastro único das iniciativas de economia solidária? A gente vai fazer um lançamento com uma forte propaganda, com uma forte comunicação, e cada empreendimento de economia solidária terá acesso a esse cadastro. É uma autoinscrição, não é um censo, a gente não vai ao empreendimento. O empreendimento é que deve, por isso que é importante a divulgação. Perfeito. E eu vou até aproveitar e pedir tua ajuda quando ele for lançado, para que vocês aqui em Sorocaba, nós estamos aqui num sindicato que, para minha alegria, é um sindicato cidadão, né? Vai muito além, cuida dos metalúrgicos, defende os metalúrgicos, mas defende a cidadania. Então nós vamos precisar que vocês nos ajudem para localizar aqui em Sorocaba as pequenas cooperativas, associações e tal, para que elas se inscrevam, para que elas tenham direito, então, e condições de participar, seja dos processos de formação, seja dos financiamentos. Isso é maravilhoso de ouvir, até porque o Banco de Alimentos, ele consegue fazer esse mapeamento de diversas entidades que recebem, né, as doações do banco e tal. E quem sabe, né, esse exemplo de Sorocaba pode ser replicado aí para fora e mais cooperativas no Brasil consigam se cadastrar. Agora vamos falar um pouquinho de metalurgia, que é de onde o senhor veio. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você comentou lá na reunião do conselho. Como foi aí que você foi introduzido numa fábrica? Eu vi que você comentou que você sente saudades do chão de fábrica. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Eu tenho muito orgulho, Carol, dessa minha origem. Eu, na verdade, tive uma vida meio maluca. Eu estava no seminário e quando eu terminei o curso de filosofia na Universidade Federal do Paraná, comecei o curso de teologia e me apaixonei pela convivência com o povo pobre. E eu sentia que era importante eu estar junto das pessoas. Por isso eu e mais 2 companheiros, fomos morar numa favela em Curitiba para conviver com esse povo lascado. E ao mesmo tempo me empreguei como operário, primeiro numa empresa de plástico, e depois na Prosdóximo, que era uma fábrica grande de geladeiras no Paraná, que hoje é Electrolux. E a partir dali nasceu toda uma convivência que me deixa de fato muita saudade, porque a solidariedade, a informalidade, a amizade que você constrói numa fábrica com o teu companheiro que está soldando do teu lado, eu era soldador, é uma coisa indescritível, né? Além das lutas, né, nós realizamos mobilizações, realizamos greves, conquistamos aumentos na época, reajustes importantes para a categoria, fomos perseguidos como todo mundo foi naquela época da ditadura, mas foi ali o berço, a convivência na favela e a convivência na fábrica foi o berço da minha mobilização ética e espiritual para o engajamento nessa luta. Eu me sinto com o dever de ser fiel a essa gente, a esse povo, a vida inteira. Sabe, Carol, na época havia na favela uma coisa que sempre me marcou. Eu estava em Curitiba e morriam muitas crianças na favela. E eu lembro que uma das coisas que eu fazia era acompanhar, às vezes eu dirigia uma Kombi que tinha lá na comunidade para levar os enterros. E tinha uma tradição antigamente, não sei se ainda tem, de que na minha região, que você, quando enterra o caixãozinho, você joga um punhado de terra, né? E o atestado de óbito dessas crianças, em geral, era na verdade, uma sentença condenatória da sociedade,
porque era desnutrição e broncopneumonia. Broncopneumonia e desnutrição. Então eu lembro que cada punhado de terra que eu jogava, eu fazia um juramento que até o fim da minha vida eu ia me dedicar para que aquela situação terminasse, que crianças parassem de morrer de fome no Brasil. Por isso foi muito grande a alegria quando a FAO reconheceu em 2014 que o Brasil era um país fora da epidemia da fome. O Brasil não era um país que não tinha mais fome endêmica, fome coletiva, né? E por isso também a tristeza e a revolta quando a gente vê o Brasil voltar ao mapa da fome. E a determinação de que a gente não perca um minuto na luta para que a gente consiga, de novo, dar esperança para o povo e cuidar das crianças, né? Então, tudo isso faz parte de uma história que é pessoal minha, mas não é minha, é coletiva, né? É de muita gente por esse país afora que, graças a Deus, se dedica a essa causa. A gente só está no governo para isso. Se for para estar no governo, para não se dedicar para isso, é melhor cair fora. Porque aí você se corrompe, você se ilude com as mordomias, se encanta com Porque Brasília é uma corte, né? Você lá é chamado de doutor toda hora, o pessoal usa gravata e começa a se achar que é poderoso. Bobagem. Você tem que colocar aquilo que tem de poder a serviço do povo e dos mais pobres. Essa é a minha crença. Até porque os jogos de poder uma hora mudam, né, de direção e fica o que a gente tem dentro da gente enquanto valor, né? Vou fazer mais 2 perguntas e aí a gente finaliza. As perguntas estão ótimas. A penúltima tendo aí essa capacidade crítica e de vivência sindical / metalúrgica, como que o senhor acredita que o sindicato pode auxiliar na questão da economia criativa, na geração de emprego, de renda, enfim, o que nós podemos fazer por aqui que pode irradiar lá em cima? Então, vocês estão hoje no centro dinâmico da economia brasileira e da industrialização. Ontem eu desci em Viracopos, meu querido Estopa, meu conterrâneo do Paraná, me trouxe de carro e é impressionante, né? O parque industrial que há nessa região. É diferente de tudo que acontece no Brasil. Que o que há no Brasil, em geral, é uma desindustrialização progressiva, né? E aqui está havendo uma concentração. Portanto, isso aqui, Sorocaba, é um centro e região, um polo irradiador, né? É importantíssimo para o Brasil. E por isso a importância de um sindicato metalúrgico que una a combatividade, a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, a participação na riqueza, a busca da justiça e da partilha, e ao mesmo tempo que tem esse olhar cidadão. Eu fiquei muito feliz, quero cumprimentar a diretoria em nome do Leandro, do Silvinho, de todo mundo, por essa visão de um sindicato que olha para a sociedade e participa ativamente dos programas de formação, de socorro aos que mais precisam, como é o caso das marmitas que são distribuídas. Como é que chama o programa? É o S-Metal do Bem. S-Metal do Bem, os programas de apoio às iniciativas da economia solidária. Então, porque essa é uma responsabilidade mesmo. Seria estranho se esse sindicato se fechasse em torno apenas da sua categoria. Seria uma coisa, de alguma forma, um egoísmo de classe, vamos dizer assim, egoísmo de grupo, né? E ao contrário disso, eu observo e fico muito feliz ao perceber que as questões das minorias, das maiorias excluídas, estão presentes aqui, o sindicato está atuando. Eu só posso desejar que esse trabalho se amplie cada vez mais. A gente precisa transformar a sociedade e criar, Carol, no meio da população, uma consciência de cidadania cada vez mais ampla. Me entristece muito, muito, quando eu vejo trabalhadores excluídos, explorados, vivendo em situação de miséria, mas cuja cabeça foi feita pelo sistema e tem uma posição conservadora, de direita, apegados ao moralismo ultrapassado. Nós não somos contra a moral, não. Nós somos respeitosos da moral, da ética e tal, mas não pode ser um elemento que nos afaste das pessoas. A gente tem aquele olhar farisaico que Jesus condenou nos fariseus, condenatória de todo mundo. Excludente, né? Até. Exatamente, excludente. Então, a gente contribuir para esse processo de organização na base do povo é muito importante. O Brasil, Carol, só vai mudar
de fato, quando a gente conseguir massificar esse processo de conscientização, de informação e de organização da base popular nossa. Agora vamos para a nossa última pergunta, que foge um pouquinho da questão metalúrgica, até da economia solidária, mas que o senhor falou lá na reunião do conselho, e eu fiquei bem intrigada com isso, que é sobre a proposta do governo para com as empresas, startups aí de entrega de alimentação, aplicativos de carona, enfim. O senhor comentou que está previsto aí algumas cobranças de 5 pontos, se eu não me engano, e que é um conselho tripartite, composto por ministério, representante dos trabalhadores e representante das empresas, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco por cima do que pode ser dito sobre isso, e se tem alguma data para uma reunião, alguma coisa do tipo acontecer. Tá bom. Carol, a intensificação da presença dos aplicativos no Brasil, infelizmente, coincidiu com o golpe. Foi a partir de 15, 16 que os aplicativos começaram a ser mais intensos no Brasil. A chegada da Uber, a chegada dos outros aplicativos de transporte de passageiros, assim como o surgimento dos aplicativos de entrega, né? Hoje em dia a coisa mais comum aqui em Sorocaba, no Brasil inteiro, é aquela rapaziada de moto correndo feito louco para fazer as entregas, mobilizados pelos aplicativos. E como eram governos omissos e que não olhavam para o trabalhador, as empresas literalmente deitaram e rolaram, no sentido de que elas exploraram esse trabalho sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma preocupação com a segurança, com a dignidade desses trabalhadores. Assim que nós assumimos, nós começamos um trabalho de conversar com os trabalhadores, com as empresas e dizer: basta, agora acabou. Nós vamos pôr um freio. Não é possível que direitos conquistados pelos trabalhadores, historicamente, com tanta luta, com tanto suor, sangue e sacrifício de vidas, seja de repente esquecido. Então não se fala mais em 8 horas de trabalho, não se fala mais em férias, não se fala mais em 13º, não se fala em ganho mínimo, não se fala em segurança, em previdência. Aí nós tomamos essa iniciativa, conversamos com as empresas, com os trabalhadores e o governo e fizemos o que nós estamos chamando de uma mesa tripartite de negociação para a regulamentação dessa atividade econômica. Então as empresas estão comparecendo, até para nossa surpresa, elas estão tendo uma postura bastante madura, comparecendo à mesa. Os sindicatos e associações de trabalhadores das mais variadas que representam esses segmentos, seja dos transportadores de pessoas, motoristas, seja dos entregadores de moto, estão comparecendo. E nós estamos focando em alguns pontos fundamentais, que é a previdência, tem que ter previdência, tem que ter jornada de trabalho regulamentada, tem que ter 13º, férias, essa coisa toda. Tem que ter segurança, né? Uma moto não pode ser qualquer moto rodando por aí com aqueles bags nas costas, tem que ter o baúzinho, antena contra pipa, contra fio de pipa que vive cortando o pescoço do pessoal, mata cachorro, enfim, alguns equipamentos básicos, né, que a empresa tem que ajudar o cara a ter. Um ganho mínimo, não é possível que o cara trabalhe ganhando abaixo do salário mínimo, tem que ter um ganho mínimo e tem que ter aquilo que a gente chama de um mínimo de transparência algorítmica. Porque é o seguinte, o peão, o trabalhador, ele não enxerga o patrão. O que ele enxerga? Um aplicativo, ele conversa com esse aplicativo, e ele não sabe de nada. Por que naquela corrida ele ganhou tanto, na outra ele ganhou tanto? Ele tem que ter um critério. Nós não queremos violar o segredo industrial das empresas, mas queremos que as empresas expliquem para o trabalhador quais são os critérios que regem, né, a relação dele com a empresa. Então esses pontos nós estamos trabalhando. Está havendo uma maturidade boa. Acho que eu falei da Previdência, né? Falou do recolhimento, sim. E nós temos uma data, setembro. Em setembro, o presidente Lula nos deu uma data. Até metade de setembro ele quer esse assunto resolvido. E será resolvido. Ou por acordo, ou por decretos, e nós preferimos que seja acordo. Claro. Nós não estamos contra as empresas. Nós queremos que as empresas continuem trabalhando, continuem lucrando. O aplicativo veio para ficar. Hoje você vê aplicativos para empregada doméstica, para cuidadores, para advogado, para médico. Perpassa toda a economia. O que não pode é em São Paulo uma diarista ser contratada, você pagar 160 para a empresa e ela trabalha o dia todo e ganha 90. Isso não pode, sem nenhuma segurança, sem nada. Então nós queremos colocar em ordem
essa atividade respeitando as peculiaridades de um novo padrão de economia, de um novo padrão de atividade econômica, mas com os direitos assegurados pelos trabalhadores. Isso é o nosso objetivo. Inegociável. Negociável, nós vamos negociar e queremos que seja assim. Se for por acordo, é melhor. Dói menos. Sim. Até porque nós já falamos lá que eles fazem os lobbies dele, eles vão chiar, né? Caso precise ser pela dor e não pelo consenso e diálogo. Mas aí também depende da capacidade de mobilização dos trabalhadores. O governo está fazendo a sua parte. Agora os trabalhadores têm que estar unidos e se organizar para defender os seus direitos. É o que a gente fala aqui. A gente tem uma campanha salarial virando a esquina. Em setembro também é nossa. Opa! S-Metal faz a sua luta, vai às bancadas patronais, vai à Fiesp, vai em vários lugares, fala com a indústria, mas o que no final dá ali o checkmate é o trabalhador mobilizado, falando se precisar fazer greve, tamo aí, né? Então, Gilberto, acho que é isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu só quero acrescentar que você é uma ótima entrevistadora. Ai, meu Deus, obrigada. E é muito gostosa essa conversa e contem comigo. Estou lá em Brasília, mas sempre que precisar alguma informação, vocês disponham da gente. E mais uma vez, dizer da minha alegria de vir a Sorocaba e encontrar esse dinamismo, essa combatividade, essa coerência aqui de vocês, do sindicato, nessa luta. Parabéns. Obrigada.